O que é propósito, Geraldinho? É aquilo que você nasceu para fazer. Pega isso que eu estou te falando. Propósito é aquilo que você nasceu para fazer. E é igual um sinal de telefone. Como assim? Ora, parou o sinal, parou o telefone. Você está viajando, na hora que corta o sinal, acabou a ligação. Então, parou de cumprir o propósito, perde o sinal. Essa sintonia com Deus é quando nós estamos vivendo o nosso propósito. E propósito não é uma questão de ser religioso. Grave que eu quero falar para você hoje. Isso aqui não é, eu não sou muito religioso, Geraldinho. Propósito não é uma questão de ser religioso, é uma questão de ser livre, pois é para a liberdade que Cristo vos libertou. É uma questão de ser livre, sabe? Por exemplo, tem gente que pensa que propósito é rótulo. Propósito não é rótulo, sabe? O propósito não é rótulo. Rótulo não tem nada a ver com identidade. Rótulo não tem nada a ver com propósito. Por exemplo, eu já fui assessor jurídico, sou formado em Direito. E eu já fui professor, já fui assessor jurídico, mas eu não sou isso. Eu estou. E o que é que você é? Eu sou pai. Entende? Eu sou sinal do amor de Deus. Eu sou combatente. Eu sou farol. Isso é ser. Entende? Porque é um propósito. Como assim, Geraldinho? Lembra de um veio? Uma vez eu falei que propósito é um veio. Vem de Deus, queima no nosso coração e volta para Deus. Propósito é aquilo que vem de Deus, que faz o meu coração arder e que volta para Ele. E quando o seu coração se inclinar para algo, eu quero te dizer uma coisa: mergulhe de ponta. Vai fundo. É aquilo que o teu coração se inclina. É aquilo que o teu coração aponta. Quando você tem propósito, meu irmão, minha irmã, os anjos começam a te servir. Quando você tem propósito, os anjos começam a te servir, sabe? Primeiro sinal, e agora você vai entender quando eu falo isso. Primeiro sinal de que você não está realizando o seu propósito, você vive cansado com o que você faz. Cansaço, grave o que é cansaço. Você vai entender agora o que é cansaço. Cansaço é fruto de você fazer coisas que não são da sua missão. Cansaço é você fazer coisas que não são fruto de sua missão. Porque quando você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, não tem cansaço. Eu não me canso de ser pai. Ei, mães, a gente não se cansa de ser mãe, de ser pai. A gente não se cansa de ser, porque é propósito. É propósito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente não se cansa. É um prazer. É um prazer, a gente demora mais. Quando você está no seu trabalho, fazendo uma atividade que você pega, e você já fica no relógio, contando as horas para chegar ao final de semana, contando as horas para você ir embora, e meu irmão, é sinal que você precisa refletir, que você está fora do seu propósito. Viver dentro do propósito é simples? Não. É saber que você precisa depender de Deus. Viver dentro do propósito é saber que você depende de Deus. Todo mundo diga agora, coloque, diga, eu dependo de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Geraldinho, mas eu tenho muitos problemas na minha vida, muitas dificuldades. Para mim não tem solução. Talvez alguém diz para mim, no meu caso, Geraldinho, tudo que você está falando é bonito, mas para mim não tem solução. Qualquer coisa na terra tem solução. Grave o que eu vou te falar agora. Isso aqui é poderoso. Pega isso daqui. Qualquer coisa na terra tem solução. Tem coisa que não tem, Geraldinho? Tem sim. O que é possível eu faço. O que é impossível Deus faz. Eita, que essa é forte, né? O que é possível eu faço. O que é impossível Deus faz. Quando a gente depende de Deus, é assim que acontece. Nós não olhamos para nada e dizemos, para isso não tem solução, para esse problema não tem solução, para essa situação não tem solução. Não, nada disso. Nada disso. Aí tem gente que diz assim, só não tem solução para a morte. Claro que tem. A morte, para quem tem fé, Santa Teresinha, quando morria, disse assim, eu não morro, eu entro na vida. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, quando eu dependo de Deus, tudo tem solução. O que é possível, eu faço. O que é impossível, Deus faz. Olha, meu irmão, minha irmã, grava o que eu vou te falar agora. Eu sou pai, né? Eu sou sinal do amor de Deus. Eu sou combatente, mas eu posso estar como diretor, eu posso estar como um professor, eu posso estar como um médico, eu posso estar como um advogado, eu posso estar, escute bem,
Não confunda. Função é diferente de propósito. Função é diferente de propósito. Função é uma fase. Função é fase. Propósito é vida. Você morre e leva para Deus. Lembra do ver? Vem de Deus e volta para Deus. Você leva para Deus aquilo que você é. Você vai ser eternamente isso. Propósito é aquilo que você é. Função é uma fase que você vive. Eu estou professor nesse momento, porque se você pensa que você é professor, quando acabar, quando você se aposentar, como é que vai ser? Você vai morrer de uma depressão? Eu não sou mais professor. Não. Escuta, função é fase. A primeira função de Davi, vocês lembram? Davi, qual era a primeira função dele? De ser o último, porque ele era o último dos filhos. Davi era o último dos filhos. Era aquele quase que esquecido, porque você sabe que tinha um valor para o primogênito, né, na cultura judaica, e Davi era o último, era o caçula, era o último, e era o mais desconsiderado, entre aspas, por ser o último. E Davi, qual é a função dele, a primeira dele? Ser pastor de ovelhas. Davi foi ser pastor de ovelhas. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Depois, Israel estava em guerra, e aí Davi foi fazer o quê? A segunda função de Davi foi ser entregador de marmita. Davi foi ser entregador de marmita, porque ele começou a levar comida para os irmãos, que eram guerreiros, que estavam no campo de batalha. Não foi isso mesmo? Ele começou a entregar marmita. A segunda função dele, a primeira função dele foi pastor de ovelhas. A segunda foi entregador de marmita. Ele entregava marmita para os irmãos que estavam no campo de batalha. E Davi, no meio daquele campo de batalha, preste atenção, no campo de batalha, nós descobrimos o nosso propósito. No campo de batalha, nós descobrimos o nosso propósito. Davi, no campo de batalha, descobriu o propósito dele. Escuta bem, ele ouvindo aquelas conversas, ele começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que houve? Por que está tudo paralisado? E ele começou a escutar as histórias. Não, tem um gigante aí chamado Golias. Esse Golias está amedrontando a todo o exército, inclusive o rei e todos. Fez um desafio para enfrentar um valente guerreiro nosso. Mas ele é gigante, ele é mais alto que o rei, ele é mais forte, já matou milhares de pessoas, é um campeão, tem um campeão. Pegue isso que eu vou falar para você. E Davi, ouvindo tudo aquilo, Davi foi criando força, coragem. E Davi chegou para o rei, porque naquele momento, olha como funciona a fase: pastor de ovelhas, entregador de marmitas. E no meio daquele combate, ele descobriu o propósito dele. Chegou para o rei e disse assim: tem gente que chega, qual é a pergunta que você faz para Deus? Qual é a pergunta que você faz para Deus? Tem gente que chega e pergunta para Deus, dizendo assim: Senhor, o que eu vou fazer porque eu estou com um problema muito grande? Senhor, o que eu vou fazer porque eu estou com uma doença muito grande? Senhor, o que eu vou fazer porque eu estou com um problema muito grande, maior do que eu? Davi não chegou dizendo isso. Davi chegou para o rei e disse assim: qual é o pagamento? Qual é a recompensa? Davi chegou para o rei, olha a pergunta certa, pergunta de quem tem fé. Quando você está dentro do mover de Deus, olha aí, Davi perguntou: qual é a recompensa? Por que você pergunta isso? Porque eu vou vencer o gigante. O rei ficou impressionado. Um menino, franzino, pequeno, não era guerreiro, mas ele foi o cara que teve a coragem de dizer: eu vou vencer o gigante. Vou vencer o gigante, pois o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E o Senhor estava comigo quando eu venci o leão e o urso. E Ele está comigo para vencer o gigante. É o mesmo Deus que me conduz. E colocam espada, colocam o rei da armadura dele. Davi não consegue sair do canto, ele não consegue levantar a espada, ele não consegue fazer nada. E aí presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe quando é que vai acontecer a graça na tua vida? É na tua simplicidade, é naquilo que você é, sabe? É naquilo que você tem. Davi chegou e disse: não preciso de nada disso. Ele pegou umas pedras, levou um estilingue, uma funda, né? Uma espécie de estilingue. E ele era pastor de ovelhas. Pegou umas pedras e o que ele fez? Colocou no bornó e ele saiu e foi enfrentar o gigante. Até o gigante, quando viu, o gigante zombou dele. Eu quero dizer para você: ei, quando você se levantar para vencer esse gigante, vão zombar de você.
Quando você se levantar para vencer esse mal, vão zombar de você. Davi se levantou. E Davi, quando o gigante viu, disse assim: vocês mandaram um menino para lutar comigo? Um menino com uma vara e pedras? Vocês estão achando por acaso que eu sou um cachorro? Eu vou destruir esse menino. Vai ser em poucos segundos. Zombaram. O gigante zombou de Davi e disse: não, Davi, você é muito pequeno, você é muito frágil, você não tem condições contra mim. Mas Davi olhou para o gigante e não se intimidou, porque Davi tinha descoberto o quê? O seu propósito. Davi olhou para o gigante e disse: tu vens contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Eita Deus, tremendo e poderoso. Tu vens contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. E assim Davi fez. Não deu tempo nem do gigante partir para vencer Davi. Davi, na primeira pedrada, certeira, acertou e derrubou o gigante. E venceu. E Davi venceu. E perceba, Davi se tornou o quê? O vencedor. O campeão. O propósito. Depois Davi, função é fase, depois Davi se tornou o quê? Capitão do exército. O menino que não sabia empunhar uma espada. O menino que não sabia empunhar uma espada se tornou capitão do exército. Campeão. E depois se tornou rei de Israel. Mas não foi só rei de Israel. Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Davi se tornou o maior de todos. Quando você vive dentro do seu propósito, até a sua descendência colhe os frutos. Vocês sabem quem era o filho de Davi que governou após ele? Salomão. O grande Salomão, o mais próspero de todos. O que construiu o templo de Israel. Aquele que construiu o templo. Aquele que foi o templo de Salomão, Isso. Aquele que construiu o templo. Aquele que, que governou com sabedoria. E eu quero te dizer que se você, meu irmão, minha irmã, começar a entender o seu propósito, os seus filhos, os seus netos, a sua descendência vai ser abençoada. A sua descendência vai prosperar, vai crescer por causa de você. Quando você descobre o seu propósito, você começa a viver sob o mover de Deus. E quem te guia é o Senhor. Por isso que eu mandei todo mundo dizer, eu pedi para todo mundo dizer: eu dependo de Deus. Davi tinha consciência que dependia de Deus. Davi era um homem falho, fraco, pecador, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um coração que agradava a Deus, porque Davi sabia que sem Deus ele não era nada, mas com Deus ele era campeão, ele era vencedor. Hoje eu quero falar para ti, eu dependo de Deus. Por isso que eu posso dizer, qualquer coisa na terra tem solução. Por isso que Davi dizia, talvez você olhando humanamente dizia assim: Davi não tem condições de vencer o gigante. Davi não tem condições. Não, humanamente ele não tinha, mas ele sabia que quem está sob o mover de Deus sabe que qualquer coisa na terra tem solução. O que é possível eu faço, o que é impossível Deus faz. Por isso que Davi disse ao gigante: tu vens contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Hoje olhe para esse gigante, para esse Golias e diga bem forte: tu vens contra mim com essa doença, tu vens para mim com essa dificuldade financeira, tu vens contra mim com tudo isso, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Pode dizer para esse mal: eu não sei, sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que vem para destruir você, mas eu sei que com Deus a gente vence. Com Deus a gente vence. Com Deus a gente vence. Em nome de Jesus.